Eu te digo que assim, muito mais do que a gente pensa, tudo que nos acontece tem o seu propósito. E se você olhar e disser, eu não tenho nada para aprender com isso, porque doeu tanto em mim, porque eu sofri tanto, porque me trouxe uma sensação tão ruim, eu vou te dizer, algo você já aprendeu. Se doeu tanto em você, se te feriu tanto, o aprendizado pode ser, no mínimo, o que você não deve fazer ou repetir com ninguém. Porque se doeu em você, pode machucar o outro. Se alguém fez e te fez sofrer, a responsabilidade do ato é de quem o fez. Mas você traz o aprendizado com o erro do outro de algo que você não deve fazer na sua vida, para não estar errando também. Entende que quando a gente fala, eu não tenho nada para aprender com isso, algo nós já estávamos aprendendo sem prestar atenção? Você não precisa errar daquela forma, porque você sabe o quanto doeu. Você não precisa provocar essa dor em ninguém. E você não precisa adquirir o débito dessa ação. E isso já não é aprendizado, e isso já não nos ensina, já não nos traz uma reflexão. Acredite, a providência divina às vezes age de forma silenciosa, a ponto de nós não percebermos, mas ela nunca deixa de agir. Nós nunca estamos só. Sabe aqueles momentos que você mais sozinho se sente? Você está sendo cuidado. Mas é o seu acreditar, é você permitir que esse cuidado aconteça, que faz toda a diferença. Se você se liga em energias semelhantes e sintoniza as vibrações que você está, existe uma frase que é: me diga com quem andas e eu te direis quem tu és. Eu vou deixar outra. Me diga como você vibra e eu lhe direi o que lhe acompanha. Quantas vezes nós reclamamos da situação, nós reclamamos do que estamos sentindo, nós reclamamos. Reclamar, né? É clamar 2 vezes, é pedir de novo, é pedir mais. Mas não prestamos atenção em como nós estamos vibrando. Em que frequência nós estamos? Qual é a sintonia que nós estamos mantendo? Se tudo é energia, se a sua vibração está aqui, como você quer se sentir aqui? A única maneira é elevando as suas vibrações. E como se eleva a vibração? Pensamento, energia, vibração. Isso, você não depende do outro, porque é você quem pode fazer por você. Quantas vezes nós dizemos, alguém já passou por... eu estava tão bem, de repente eu encontrei aquela pessoa e eu fiquei mal. Então você não estava bem. Porque você estava na mesma sintonia, você sintonizou aquela energia da pessoa. Quando nós estamos bem, vibrando numa frequência elevada e a gente sente a energia de outra pessoa, a gente sente, identifica, até balança um pouquinho, mas respira, retoma, refaz e segue. Então você não estava bem. É ilusório a gente dizer, o outro me fez, eu fiquei mal porque abracei o outro, porque... Não! Você ficou mal porque você se permitiu entrar naquela frequência vibratória. Voltando ao raciocínio de que tudo é vibração, de que tudo é energia, não é? Então, como você está vibrando?
Como você está vibrando com a sua vida? Como você está vibrando com os acontecimentos externos? O que é além da sua escolha? Porque a gente não pode escolher tudo que vai acontecer diante de nós. Mas o que a gente pode escolher? O que entra em nós, o que fica em nós. Em um primeiro momento, tem atitudes que nos balançam, que nos faz, sim, sentir, sofrer. Mas esse é o processo de identificação. Identificou? É bom? Absorva. Não é bom? Não permita que fique em você. Como você está acreditando? Acreditando na vida, acreditando em Deus, acreditando nas energias, acreditando no poder que você tem de conduzir para onde você quer estar. Eu não estou falando única e exclusivamente de estar no mundo, mas eu estou falando de estar na energia. Você pode estar sempre bem, escolhendo esse caminho. O que você está levando para o seu interior? Isso é bom para você? Porque isso sim muda tudo. Hoje eu convido a cada um olhar para dentro de si. Embora é sempre isso que eu faço, tá, gente? Todas as vezes nas minhas falas, o meu convite é sempre que você olhe para você. É sempre que você conheça você, que você entenda você, que você admire você, que você ame você, que você cuide de você. Porque essa é a única maneira de você conseguir amar o outro, cuidar do outro. A gente dá o que a gente tem. O nosso coração transborda aquilo que ele carrega. É aquilo que está cheio em nós que nós vamos conseguir dividir e entregar para o outro. Não adianta você dizer, eu amo o outro, mas não consigo me amar, então você não conhece o amor. Só vai conhecer o amor se amando. Então, essa reflexão é como você está? Você quer mudar alguém? Mude você. Você quer mudar o mundo? Mude você. Assim, o seu mundo muda. Você quer um mundo melhor? Faça o melhor por você. Porque automaticamente o que a gente faz pra gente é o que a gente entrega pro outro. Como foi esse ano? Como foi esse ano para vocês? Foi bom? Foi tranquilo? Foi suave? Foi difícil? Quais sentimentos, além dos acontecimentos, você nutriu durante esse ano todo? O que você permitiu ser alimentado em você? Crescer em você? Como você reagiu ou agiu diante das dificuldades? Porque as dificuldades sempre vão existir na nossa vida. A maneira de transformar é como nós vamos olhar para ela. Quais gestos de amor você foi capaz de realizar? Com você mesmo, com o outro, com o mundo. Como você se reconheceu? Agora a pergunta mais importante: quantos gestos de ira, raiva, intolerância, julgamento ou dor você teve dentro de você? Porque nós não somos o tempo todo bonzinhos. A gente procura ser, mas a gente não consegue ser o tempo todo bonzinho. Mas muitas vezes nós olhamos para o outro como se nós fôssemos perfeitos.
Nós julgamos o outro como se nós não errássemos. Nós cobramos do outro como se a gente não tivesse nada para ser acertado na nossa vida. Nós não somos perfeitos e nós não podemos esquecer, porque julgamos, condenamos o outro e esquecemos de olhar para as nossas próprias dificuldades. É comum, em meio às lutas e correrias, perdermos o foco, o essencial. Mas o Evangelho de Jesus nos chama para o centro, para o equilíbrio, para nos reconectarmos, falando de amar, servir, perdoar e recomeçar. Mas o que muitas vezes nós fazemos diante disso? Ao invés de amar, odiamos. Ao invés de servir, tiramos. Ao invés de perdoar, nutrimos mágoas, ressentimentos. E ao invés de recomeçar, nos travamos na vida e a vida. Porque quando nós travamos na vida, nós também travamos a nossa própria evolução, a nossa própria vida, o nosso próprio desenvolvimento. E sabe o que é mais complicado? É que muitas vezes nós não nos damos conta. Lembra do que eu falei do olhar para o outro sem olhar para a gente? A gente está sempre pronto com o dedinho ali para apontar para o outro, esquecendo um dedinho para o outro, 3 para a gente. A gente esquece, sabe? E esse olhar é importante, e não é com um olhar de crítica, é com um olhar de reconhecimento do que nós sentimos, do que nós somos, do que nós vivemos, do que nós podemos melhorar, do que nós podemos transformar, do que nós podemos e devemos nutrir em nós. E que ninguém vai poder fazer isso por nós. As pessoas podem caminhar ao nosso lado, iluminar também o nosso caminho, mas não caminhar pela gente. É uma decisão que nós temos que tomar todos os dias. Estamos às portas do Natal e de mais uma oportunidade de renascimento interior. Tem muita gente que fala que não gosta de Natal, né? Vocês já ouviram, gente? Eu não gosto, eu fico angustiado, eu fico triste. Se sente triste, sente falta. Outros reclamam por não ter dinheiro. Vocês sabiam que a tristeza é um estado de espírito que muitas vezes somos nós que nos colocamos nela? E outras vezes somos nós que nos permitimos ficar nela. Porque nós nos entristecemos com algumas atitudes dos outros, né? Somos humanos, acontece. Mas quando essa tristeza vem por algo provocado pelo outro, a gente tem o poder de escolher permitir isso ir. Mas quantas vezes a gente se permite ficar? A gente nutre essa tristeza, a gente fica ali, dormindo abraçado com ela, levantando com ela, passando o dia com ela e deixando ela crescer e crescer mais a cada dia. Entendam, todos os sentimentos irão nos visitar. Não somos livres de nenhum deles, dos bons e dos ruins. Mas qual é o sentimento que vai permanecer, senão aquele que você nutrir, senão aquele que você cuidar, senão aquele que você valorizar? Falta alguém. Ninguém é nosso, né? Mas nós acreditamos, tudo é meu. Todos são meus, é meu.
Eu brinco sempre que as pessoas apresentam até ex-marido como meu ex-marido, minha ex-mulher, né? É sempre assim, minha ex-sogra. Até a sogra a gente não deixa embora, gente. A gente chama de minha ainda. Entende? Porque a gente acredita que as pessoas são nossas, quando a única pessoa que me pertence sou eu mesma. As outras pessoas fazem parte da minha vida, fazem parte da minha evolução, fazem parte da minha decepção, fazem parte, enquanto eu permitir fazer, mas não são minhas. Entende que se você sofre por alguém que já foi, essa é a lei natural da vida. As pessoas estão aqui de passagem. Obrigada. Elas chegam, elas cumprem o seu tempo, deveriam cumprir o seu propósito, mas aí já é a escolha e o livre-arbítrio de cada um, mas elas vão embora. É a lei natural da vida. E o Natal não é diferente porque não tem alguém. Ele é diferente porque cada dia é uma oportunidade. Então, cada Natal também é uma oportunidade. Cada dia é único. As tristezas que a gente sente das pessoas que a gente julga ter perdido, quando nós temos a consciência que ninguém nos pertence, nós entendemos que devemos viver o melhor possível enquanto as pessoas estão ao nosso lado. Para o dia que você tiver que se despedir, você dizer até breve, muito obrigado, não é? O Espiritismo nos diz que o luto é um caminho que todos terão que passar, por todos terá que ser vivido. Vocês sabem o que é saudade? Saudade é algo que você sente e lhe traz a certeza que você viveu algo bom com alguém. Mas a gente acaba tendo uma saudade com aquela melancolia, com tristeza, com dor. Quando a gente aprende a viver bem com as pessoas todos os dias enquanto estão aqui, quando a gente se despede, essa saudade se transforma numa situação assim, queria mais de você, mas nossa, isso foi tão bom ter vivido. E as memórias, as lembranças que você vem trazendo para a sua vida, vem lhe trazendo também boas energias para serem cultivadas. Saudade é a certeza que você viveu algo de bom com alguém. Então, ela não deve ser sofrida. Aqueles que partiram continuam vivos, amados, amparados e de alguma forma por perto de nós, mesmo que nós não possamos vê-los ou senti-los. Se o elo que nos liga é o amor, sempre estaremos conectados. Ou alguém sente saudade de alguém que fez algum mal, as coisas ruins para vocês? É dessas pessoas a gente sente saudade? Não, né? Então a saudade não deveria ser algo triste, deveria ser algo bom. E se a falta for de alguém que está aqui, mas não escolheu estar presente? Gente, o livre-arbítrio, viva e deixe viver. A gente pode querer, mas a gente não pode obrigar. Mas também a gente não pode transformar isso em dor, em sofrimento, em tristeza, em revolta, porque se não sabe o que acontece, a gente não aproveita quem está presente por lamentar quem está ausente e ainda não nos fazemos presente. Olha, que confusão tudo isso. Por que não então aproveitar quem está próximo, agradecer por quem está e permitir que cada um esteja onde escolher através do seu livre-arbítrio
está. Você estar presente aonde você está faz toda a diferença. É mais ou menos quando você vai visitar alguém, sabe? E você fica no celular o tempo todo. Você não aproveita a pessoa que você foi visitar e também não está com quem está falando de longe. Você não está com um e não está com o outro. É mais ou menos isso. Então se permita se conectar a quem está presente, a ser presente onde você está e a viver da melhor maneira este momento. Natal é um momento que a espiritualidade envolve a Terra em mais vibrações de paz e amor. Tudo bem que você pode escolher não receber, não se envolver, mas é um momento também que maior número de corações estão abertos, receptivos, prontos para se conectar. E eu vim convidar você a ser um desses corações. Você aceita? Jesus nasce todos os dias em cada gesto de bondade. Nasce quando silenciamos antes de responder com irritação. Nasce quando abraçamos alguém que sofre. Nasce quando pedimos perdão de coração e com clareza. Nasce quando escolhemos permitir que a nossa luz brilhe, mesmo diante de qualquer sombra que exista no mundo. O verdadeiro Natal é renascimento íntimo. Não depende de enfeites, presentes, mesa farta. Mas está tudo bem ter tudo isso. Sem esquecer que Jesus nasceu numa manjedoura. Claro que tudo isso que eu falei é muito bom. E se você for fazer uma ceia dessa bacana na sua casa, me convida que eu vou. Tá? Tá tudo certo. Mas o Natal depende da disposição de cada um abrir o seu coração. Senão nada disso tem o seu real valor. E o seu coração? É a casa onde Jesus quer morar? Ele está aberto, receptivo, pronto para recebê-lo? Tem espaço, aconchego para ele estar? Vivemos tempos desafiadores. À nossa volta, nós vemos muitos conflitos, desigualdades, dores, pressa, impaciência. Parece que o mundo endureceu. Mas será que se nós vivemos nesse mundo que nós julgamos endurecido, nós também não estamos nos endurecendo? Porque nós só reconhecemos aquilo que nós conhecemos no outro. Ai, aquela pessoa é endurecida. Mas como você sabe? Porque alguma coisa endurecida tem em você também. Em quantos conflitos você está internamente? Acredite em Deus, na espiritualidade, na energia que você pode e deve se sintonizar a todo instante para a sua melhora. A desigualdade social sempre existiu. O equilíbrio vem da coerência humana. Só não esqueça que nós também somos esses humanos que precisa ser coerente. Quantas dores você carrega dentro de você, ocupando o espaço da luz que pode brilhar em você, engessando o sofrimento interno, falando, não, é meu, sabe? A gente faz isso, a gente pega tudo aquilo que nos faz sofrer, que dói, que machuca, que fere, abraça e fala, é meu.
Por que não fazer isso com o amor, com a alegria, com a sensibilidade, com a felicidade, com as boas energias? Abraçar e dizer, é meu, não solto, sabe? A gente não se percebe. Às vezes a gente não olha o quanto a gente engessa em nós aquilo que dizemos não querer em nós. Quanta pressa e impaciência há em você? Quem aqui acelera o áudio do celular para ouvir? Não vale mentir. Ah, tá bom. Eu acelero até minhas aulas, meu professor não pode saber disso. Gente, tá tudo bem, é natural a gente fazer isso, tá? Só que o grande problema é que a gente está acelerando tanto o áudio para ouvir aquilo que a gente está querendo acelerar a vida. E a vida tem o seu curso natural. A vida, ela vai no seu ritmo. As coisas acontecem como, quando e onde tem que acontecer. O seu desespero, o seu querer atropelar, vai atropelar a você mesmo. Entende? Tudo ao tempo de Deus. Quando nós aceleramos o áudio, tá tudo certo. Mas quando nós tentamos acelerar a vida, nós entramos em um descompasso. Tudo ao tempo de Deus. Quando entendemos que é o tempo de Deus, nós paramos de querer acelerar e deixamos a vida fluir. A doutrina espírita nos lembra que a transformação do mundo começa pela transformação do indivíduo. O planeta só se tornará melhor quando cada um decidir escolher ser um ser melhor. Mas parece que o mundo engatou marcha ré. Ou isso é impressão só a minha? Nós estamos voltando aos tempos bárbaros do passado. Quando nós viemos aqui para melhorar, para evoluir, não é? Pelo menos eu acho que isso foi o compromisso que todo mundo assumiu, não foi? Ou alguém, quando veio de lá da espiritualidade, foi lá para os amigos espirituais e falou assim: olha, eu vou só lá na Terra me piorar um pouquinho e eu já volto. A gente não sabe porque não lembra, mas a gente tem uma noção de que o nosso compromisso foi para melhora, né? Disse, não, deixa que dessa vez vai dar certo. Dessa vez eu vou fazer direito. Dessa vez eu vou fazer ser bom. E agora o mundo parece que engata ré. Como nós estamos nas nossas escolhas? Isso tudo nos leva a refletir que antes de olharmos para as sombras do mundo, precisamos olhar para as sombras que ainda existem em nós. A intolerância, a mágoa, o orgulho, a vaidade, o medo. E o medo de olharmos para os nossos medos e as nossas imperfeições. Temos a oportunidade de reconhecer as nossas sombras e iluminá-las, e transformá-las, e trabalhá-las. O que nós vamos levar para o nosso próximo ciclo? Estamos diante de uma pergunta profunda. O que vamos levar dentro de nós, conosco, para o próximo ano? Nós não podemos escolher levar títulos e posses. Eles são mundanos. Eles vão com a gente, mas eles nos acompanham aqui no mundo. Uma hora é nosso, outra hora pode deixar de ser. Nós podemos levar queixas e ressentimentos? Podemos, gente? Nós podemos.
porque nós somos livres para escolher o que nós quisermos. Não nos é bom, não nos é útil, entende? Mas é escolha. A gente pode tudo aquilo que a gente quer e acredita, mas nem tudo nos é bom, nem tudo nos convém, nem tudo nos auxilia. Então, quando a gente fala de queixas e ressentimentos, elas não são boas. Mas tem gente que escolhe levar, não tem? Então pode. E você? Escolhe fazer o quê com os seus ressentimentos, com as suas queixas? Porque é a sua oportunidade de transformá-los. Então, o que faria uma boa bagagem nesse novo ciclo? O amor que oferecemos, o abraço e os corações que nós acolhemos, a esperança que aprendemos a manter até quando tudo parece perdido e, principalmente, a escolha de sermos pessoas um pouquinho melhor do que nós fomos ontem. O que permanece é sempre aquilo que nós fazemos com o coração. Tudo passa, como Chico disse, isso também passará. As alegrias passam, as tristezas passam, as dores passam, mas a gente fica mais tempo conectado àquilo que a gente nutre e valoriza. Então, não se esqueça que as escolhas erradas nos sentimentos, atitudes, contaminam o seu coração. O que tem no seu coração hoje? Quando pensamos que o ano termina, pensamos em despedida. E se o ano lhe trouxe despedida, o que ela transforma em você? Ela pode se transformar em força. Se lhe trouxe saudade, então que ela se transforme em gratidão por tudo aquilo que você viveu. Se lhe trouxe dor, que ela lhe fortaleça para você se permitir renovar. Que possamos lembrar que o tempo é um presente sagrado. Cada dia é uma nova chance que Deus nos oferece. Nós não somos chamados à perfeição, mas ao progresso diário e constante. É o caminho que nós temos que trilhar. Que nesse Natal, Jesus possa renascer em cada gesto, em cada coração. Que possamos aprender a valorizar o tempo, a vida e a presença daqueles que amamos. E que, acima de tudo, tenhamos coragem de recomeçar a cada dia. Recomeçar mais leve, recomeçar com mais consciência, recomeçar buscando ser a cada dia uma centelha divina, uma luz no mundo. Porque quando um coração se ilumina, o mundo inteiro brilha mais um pouco. Só não esqueça que quem irá com você para esse próximo ciclo é nada mais, nada menos do que você mesmo. Nada muda se você não mudar. É escolha. Sei que muitas vezes ouvimos palavras que nós não gostamos de ouvir. E hoje pode ter sido um pouquinho disso, né? Mas podemos parar para reflexões, porque elas são necessárias. Então leve para o seu coração tudo aquilo que possa lhe acrescentar, como pessoa, como indivíduo, como ser humano. E se essa fala pode lhe trazer alguma reflexão, leve para o travesseiro, para a vida, para melhorar a sua forma de viver, de se ver, de se permitir. Porque assim, daqui até o Natal, já pensou como seu coração pode estar mais bonito, mais receptivo, mais acolhedor, mais pronto para a grande festa, que além de todo o brilho, de toda a ceia, ainda tenha os grandes abraços,
os grandes acolhimentos, uma prece, um agradecimento e um reconhecimento de que a vida foi feita para se viver da melhor forma possível. Eu desejo um ótimo Natal, de muita luz, de muita paz, de muito amor. Eu desejo que hoje essa sementinha possa chegar ao seu coração e lhe dê grandes frutos. Eu desejo um começo de ano repleto de transformação, repleto de você no seu mundo, com um mundo melhor para você. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para o coração de vocês essa noite. E como eu digo sempre, se hoje, com a minha mensagem, eu tiver conseguido chegar a um só coração, eu posso dizer muito, muito obrigado, Senhor, por hoje, missão cumprida. Que assim seja